podem guardar a chave para a compreensão do tamanho e formato verdadeiros do maior predador que o mar já conheceu. Megalodonte, um predador feroz que cruzou os mares durante 20 milhões de anos e só o que sobrou dele foram dentes e algumas poucas vértebras dispersas. Em 1988, Gordon Hubble ajudou a identificar a mais completa coleção de dentes de Megalodonte. Mas como esses dentes se acomodavam todos juntos dentro da mandíbula do tubarão, Hubble estava confuso. Foram cerca de 10 anos de frustração, porque não sabíamos na época qual era a fórmula dental de um megalodonte. E então, cada vez que um cientista nos visitava, ou qualquer pessoa que quisesse ver os dentes, nós o convidávamos a arrumar os dentes da maneira que eles achavam que fossem dispostos na boca. O terceiro dente é um traço proeminente na linha da mandíbula do grande tubarão branco moderno. E era isso que realmente nos incomodava, até que percebemos que o megalodonte vem de uma linha de evolução completamente diferente. E não tem aquele terceiro dente superior, aquele dente pequeno que se inclina para dentro. Mas tem um terceiro dente superior que tem mais ou menos o mesmo tamanho dos primeiros dois dentes. Quando descobrimos isso, tudo se encaixou direito. Existem 24 dentes na mandíbula superior. A mandíbula inferior tem um total de 22 dentes. Atrás dos 46 dentes na fileira da frente, aproximadamente 200 dentes extras aguardam enfileirados uma chance de se projetarem para a frente e assumirem seu lugar no campo de batalha predador. Outros cientistas e museus estavam agora interessados em pegar esse conhecimento e recriar uma mandíbula de megalodonte realista. O colecionador de fósseis John Barbias acumulou uma enorme coleção de dentes de megalodonte. Com a ajuda do curador no museu Brad Archer, ele assumiu a tarefa de montar uma reprodução precisa da mandíbula de um megalodonte. Ninguém tinha feito esse projeto antes, pelo menos não na escala que queríamos. Barbias e Archer trabalharam dedicadamente para descobrir a forma e a localização dos dentes superiores e inferiores usando modelos e fotos de mandíbulas de tubarões brancos e recriações antigas de megalodontes. Logo no início nós pensamos, droga, esses dentes não vão caber porque são grandes demais e não tem espaço na mandíbula, a não ser que este tubarão só tivesse 4 dentes enfileirados, e sabemos que isso não está correto. Primeiro os dentes são lixados, depois um buraco é feito na base do dente e um bastão de metal é inserido. O bastão depois é preso no molde da mandíbula. Mas eles ainda precisavam de ajuda para posicionar os dentes na mandíbula. Eles acionaram Gordon Hubble e seu conhecimento sobre coleções de dentes de megalodonte para ver se ele conseguiria ajudá-los a organizar os dentes. Nós olhamos para todos os dentes que tínhamos e organizamos em uma disposição mais próxima que podíamos. Em setembro de 1994, as mandíbulas finalmente ficaram prontas. Os estudiosos colocaram as mandíbulas em um caminhão com base plana e as levaram para o Museu da Universidade Estadual do Arizona. Os resultados foram impressionantes. Embora não fossem tão grandes quanto as mandíbulas construídas em Nova York em 1909, ficou bem claro que o animal devia ter proporções imensas para poder carregar um par de mandíbulas daquele tamanho. Esta mandíbula mede aproximadamente 2 metros e 30 centímetros e tem 2 metros e 50 de largura, se bem me lembro. E tem cerca de 254 dentes no total. São todos dentes de verdade. Depois que os cientistas tiveram uma ideia do tamanho e da escala dos dentes e das mandíbulas, eles puderam começar a calcular como seria o corpo. O esqueleto do Museu Marinho de Calvert mostra um retrato vívido da infraestrutura necessária para sustentar as mandíbulas. Mas o próximo passo era criar uma representação real dessa fera. Com o que uma criatura desse tamanho se pareceria nadando em direção a você no oceano? Dr. Michael Godfrey, que tinha trabalhado no esqueleto de Calvert, agora se sente seguro para especular sobre a aparência da fera pelo lado de fora. Trabalhando com o artista e modelador Jim Malley, surgiu um facsímile de megalodonte. Basicamente, este tipo de coisa é o casamento da ciência com a arte. Pegamos informações científicas e as convertemos em uma escultura. Uma réplica em tamanho natural de megalodonte de 15 metros está exposta agora no Museu de História Natural de San Diego. Depois de toda essa pesquisa, trabalhando com modelos, com desenhos, com os espécimes verdadeiros que temos, esse é o resultado final que acreditamos ser a reconstituição mais precisa e biologicamente plausível de um megalodonte em exibição atualmente.
A partir do primeiro dente de megalodonte encontrado pelo homem, cientistas agora têm uma imagem formidável dessa criatura imensa. Centenas de dentes capazes de infligir danos terríveis em sua presa. Uma mandíbula de 3 metros de largura e 2 metros de altura. E um corpo com pelo menos 15 metros de comprimento. Ele era enorme. Fazendo este tipo de estimativa do tamanho desse gigante fóssil, ele pesava cerca de 1 tonelada por cada 30 centímetros, o que chegava a ser por volta de 50 toneladas. Um animal enorme. A questão agora não era saber como o tubarão e suas mandíbulas se pareciam, mas como elas funcionavam. Cientistas, às vezes, analisam a mordida e o comportamento agressivo do grande tubarão branco moderno para tentar entender como o megalodonte se comportava. Considera-se que ambos os tubarões usam o mesmo movimento de investir e serrar para abrir buracos em suas presas durante um ataque. Uma expedição com Ryle Johnson às águas infestadas de tubarões perto de Mossel Bay, na África do Sul, nos dá uma rara imagem de seu comportamento. Olha aquele lá. Fígado de peixe fresco é uma boa isca para tubarões. Não demora muito até o primeiro ataque. Lá vamos nós? Lá vamos nós. A gente segura e o bicho começa a sacudir a cabeça. Lá vai ele. Sacode. Sacode. É só um pequeno. Veja que quando ele agarra, ele começou a morder. Mas depois que ele conseguiu segurar, ele começou a sacudir a cabeça para frente e para trás. É isso que torna um tubarão branco incomparável. Ele não só morde e tenta agarrar a coisa e engoli-la. Ele também começa a sacudir a cabeça para frente e para trás, tentando retirar pedaços de carne ou da presa que ele está comendo. Mas a observação do convés do barco não é suficientemente boa para Johnson. Para obter um entendimento completo sobre como o grande tubarão branco nada, ele precisa entrar na água com o tubarão. Novas técnicas de áudio fornecem comentários sobre o que Johnson está vendo em tempo real. Toda a potência para nadar dos grandes tubarões brancos vem de sua cauda. O que move isso tudo são estas duas faixas de músculo. Duas faixas de músculo vermelhas que atravessam o corpo todo, chegando até a cauda. Elas funcionam como dois grandes pistões, movendo-se de trás para frente, e isso os transforma em um dos nadadores e predadores mais eficientes do oceano. Quando fizemos algumas experiências há alguns anos, nós calculamos a velocidade de ataque dos tubarões brancos. Vimos com que velocidade eles saem da água e esses bichos se projetam a cerca de 30 km por hora. O megalodonte provavelmente teria precisado da mesma velocidade e potência há 12 milhões de anos. A baleia Cetotherium, menor e mais ágil, parecida com as baleias de mink modernas, teria sido uma presa bastante comum para o megalodonte. Entretanto, elas ainda eram um teste difícil para a habilidade de caça do megalodonte. Embora esta baleia tivesse apenas 1/5 do comprimento de um megalodonte adulto, ela ainda pesava 9.000 quilos. Utilizando os músculos poderosos da cauda, o carnívoro de 15 metros dispara em direção à superfície. A baleia podia não ter uma velocidade mais alta que a do megalodonte, mas ela era mais ágil. Com sua potência e velocidade incríveis, o megalodonte tinha a capacidade de saltar sobre a superfície da água com uma baleia de 9.000 quilos ainda entre suas mandíbulas. Em uma questão de instantes, o jantar estava servido. Com uma morte rápida, o megalodonte tinha provado que ele tinha força e agilidade para dominar os oceanos do mundo. O megalodonte dominou os oceanos por quase 20 milhões de anos. Mas até os predadores do primeiro escalão precisavam manter sua linhagem passando de geração em geração. A maioria dos cientistas concorda que, como o tubarão branco, o megalodonte pré-histórico deu à luz descendentes vívidos. O megalodonte provavelmente dava à luz apenas um filhote de cada vez. Quando pensamos em um neonato, um filhote, ele teria algo por volta de 2 e 3 metros de comprimento, e isso já é um tubarão bem grande. E aqueles tubarões bebês estavam com fome. Não vejo motivo para eles não nascerem prontos para atacarem presas maiores.
Uma manada de dugongos dóceis, ou vacas marinhas, como eles às vezes são chamados, pode ser um convite para a primeira refeição de um predador supremo. Uma outra espécie de mamíferos marinhos que eram presa dos megalodontes eram as vacas marinhas. Eles eram dugongos e não manatins. Manatins são uma aquisição evolucionária mais recente. Então os dugongos têm caudas parecidas com as dos golfinhos, ao contrário dos manatins que têm caudas com pontas mais arredondadas, mais parecidas com as dos castores. O dugongo adulto media cerca de 3,5 metros comparados aos 3 metros de comprimento do corpo do bebê tubarão. Baseado somente na comparação de tamanhos, o tubarão bebê estaria em desvantagem. Mas o tamanho é apenas uma parte da equação. Eles são animais relativamente lentos e preguiçosos. Este é um pedaço de costela de uma vaca marinha. É muito pesado e denso. E a gente nota que existe uma marca de mordida percorrendo a costela, feita pelo dente de um tubarão muito grande. O tubarão bebê faminto precipita-se. Um dugongo jovem e pequeno é lento demais para reagir e o tubarão ataca. Uma vida inteira de caçada se inicia. Cientistas também estão muito interessados em quanto tempo durava a vida desses tubarões gigantescos. No Laboratório Paleontológico de Preparação de Fósseis do Museu de História Natural da Flórida, o Dr. Bruce McFadden e seus alunos estão fazendo uma pesquisa revolucionária em relação ao tempo de vida e hábitos alimentares dos tubarões pré-históricos. Os cientistas estudam os anéis de crescimento nas relativamente poucas vértebras dos megalodontes que existem. Esta é uma forma de se descobrir mais sobre essas feras magníficas e suas vidas cotidianas. Contamos da mesma forma que contaríamos anéis nas árvores. A parte inferior da vértebra de um tubarão é conhecida como centrum corpo. No megalodonte, os corpos das vértebras são extremamente raros. Cientistas estão analisando as poucas amostras que eles têm para ver o que mais eles conseguem aprender sobre essa fera pré-histórica. A maioria das amostras que temos indicam que o megalodonte